Olá, amigos da TV Justiça. Está começando agora mais uma edição de plenárias e os destaques da semana entre as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Claro, você acompanhou as sessões ao vivo em direto do plenário. Hoje, as sessões dos dias 2 e 3 de maio de 2012. Karina, temos inclusive algumas curiosidades, como vamos ver dentro de instantes, em relação a estas sessões, particularmente no caso da quarta-feira, pois havia uma expectativa de um julgamento para a sessão daquele dia, mas acabou acontecendo um outro julgamento que não estava previsto. E que gerou um certo debate logo no início da sessão de quarta, justamente por ele não ter essa previsão antecipada na pauta publicada pelo Supremo. Mas isso pode acontecer e, por vezes, não é incomum por conta de uma situação grave que justifique esse julgamento, ainda que não esteja publicado na pauta. E foram esses argumentos, uma situação de conflito existente na área do sul da Bahia, envolvendo aquela região, aquela área indígena disputada, que foi com que os ministros, por maioria, decidissem prosseguir o julgamento e, assim, decidir definitivamente sobre a ação civil originária número 312, que envolve justamente esse conflito indígena. Vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Pois é, a expectativa para a sessão da quarta-feira era particularmente para o pregão da ação direta de inconstitucionalidade 3.330 sobre o ProUni. Envolve-se aí também a questão das cotas, mas nós vamos ver isso mais detalhadamente ainda hoje. Só que antes do pregão desta ação especificamente, logo no início da sessão, a ministra Carmen Lúcia pediu a palavra. Vossa Excelência vai apregoar a primeira adin da pauta? Que seria do ProUni, mas Vossa Excelência tem a palavra. É que eu pedi há algum tempo, questão de uns 2 meses, que, se possível, houvesse a continuidade do julgamento do processo da ação civil originária 312, que teve início de julgamento, diz respeito à questão da área indígena de Pataxós, no sul da Bahia, que foi iniciado em 2009. A situação na área é extremamente grave, como é de conhecimento público, porque tem sido muito até noticiado. E, em face disso, se houvesse possibilidade, o material foi amplamente divulgado, entregue, embora eu saiba que a pauta é uma pauta dirigida, uma pauta pública, e que, a despeito de o regimento não prever ou permitir que não haja a necessidade de reinclusão da pauta, a nossa prática tem sido nesse sentido. Sei que a tendência é essa e que alguns, como o ministro Marco Aurélio, nosso quase decano, é até muito rigoroso, que eu acho que está certo, mas eu consulto ao plenário e a Vossa Excelência como presidente da sessão e do tribunal, se não seria o caso de a gente haver a possibilidade de retomada do julgamento, se for essa primeira chamada do ProUni, que também é continuidade de julgamento, apenas porque, em razão da situação grave no local e, como eu disse, envolvendo situações de morte, enfim, eu estou consultando sobre a possibilidade, mas me curvando à decisão do plenário e da presidência em particular. Ministro Marco Aurélio. Presidente, habituamo-nos, nós, os advogados e a sociedade, com a pauta dirigida. Pauta que é veiculada no sítio do tribunal com uma antecedência de 48 horas. Já sustentei neste plenário, estou sendo coerente com essa posição, que não cabe, por maior que seja a excepcionalidade, a descredenciar como que essa pauta. Ela implica algo que é importantíssimo, que é a publicidade. Ela permite que possíveis interessados que não participem diretamente da relação processual tenham conhecimento da matéria que será enfrentada pelo plenário e apresentem memoriais. Por isso, se Vossa Excelência me permite, pronuncio-me no sentido de não se apregoar o processo.
Esta proposta feita pela ministra Carmen Lúcia e que houve divergência por parte do ministro Marco Aurélio, ela foi debatida e votada e prevaleceu o caráter excepcional da situação no sul da Bahia, passando-se para o voto da ministra Carmen Lúcia na ACO 312. Antes, Karina, vem a seguinte pergunta. Como é que um processo que teve um pedido de vista do ministro Menezes Direito, que foi o caso desta ação civil originária 312, o pedido de vista do ministro Menezes Direito foi em setembro de 2008 e ele retornou com o voto da ministra Carmen Lúcia. Nesse caso, o que acontece? O sucessor que teria o direito a esse voto seria o ministro Dias Toffoli. Mas o ministro Dias Toffoli se declarou impedido porque ele manifestou-se no processo enquanto advogado-geral da União. E o ministro Luiz Fux, então, que herdaria essa sucessão, ainda não estava presente no plenário. O voto visto, então, do Menezes Direito, já que impedido o Dias Toffoli, foi repassado à ministra Carmen Lúcia. Só lembrando que o ministro Menezes Direito ele faleceu e não houve tempo de apresentação do respectivo voto. Exatamente. Então, foi para o gabinete da ministra Carmen Lúcia para que ela fosse a próxima a votar no processo. Com a chegada do ministro Luiz Fux, e aí sucedendo o Dias Toffoli, que havia se declarado impedido, o ministro Luiz Fux herdou a relatoria, mas não vota porque o ministro Eros Grau, relator, já havia proferido o seu voto. Então, daí que nós temos um novo relator para o julgamento, o ministro Luiz Fux, que não vota, como eu disse, o ministro Eros Grau já havia votado, Dias Toffoli impedido, próximo a votar, ministra Carmen Lúcia, o julgamento retoma-se a partir do voto dela. Só refazendo, então, mais ou menos o caminho. Houve a apresentação do voto do ministro relator Eros Grau, que se aposentou. Também. Houve o pedido de vista do ministro Menezes Direito, que faleceu, foi substituído pelo ministro Dias Toffoli. Ministro Dias Toffoli impedido por ter atuado como advogado-geral da União. Próxima a votar, ministra Carmen Lúcia, mas existia necessidade ainda de alguém herdar esta relatoria do processo para capitanear esse processo durante esse período agora, ministro Luiz Fux. O julgamento retomou com o voto da ministra Carmen Lúcia, votou também ministra Rosa Weber e seguiram na votação todos os demais ministros. E a ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto do relator inicial do processo, ministro aposentado Eros Grau, em parte. Vamos rever. Eu completaria, digamos, julgo procedente a ação para declarar a nulidade dos títulos referentes a imóveis localizados no interior da área demarcada que é o objeto do litígio. Com relação a títulos que estejam fora, eu julgaria, não conheceria da ação ou julgaria extinto sem resolução de mérito, porque o 267.6 do Código de Processo Civil afirma a inexistência de interesse de agir da autora. Mas eu acompanho, portanto, o relator. E reconheço, portanto, a condição... 105 hectares, não é? Isso, objeto isso. do pedido Exatamente. Da FUNAI. Da FUNAI. Autora da ação. Que é a área que foi comprovada. E julgo improcedentes as reconvenções relativas às terras também localizadas no interior da reserva demarcada e que não tenham sido objeto dos acordos para não desfazer esses acordos. E, senhor presidente, considerando ainda que as áreas hoje estão em estado de conflagração, Vossa Excelência, quando determinou, Vossa Excelência não, o plenário, quando determinou o cumprimento da execução do caso de Raposa Serra do Sol, determinou que houvesse o acompanhamento e houvesse, até porque neste caso há pessoas morando com atividade agropastoril, e que houvesse, portanto, uma delimitação, se vier a ser julgada procedente essa ação, para que não haja nem o acirramento da violência, nem expulsão imediata daqueles que sejam... Então, eu também voto no sentido de que, para a execução, seja apresentado um cronograma imediato pela Fundação Autora, pela União e pela Bahia, para que a violência não apenas não se acirre, como nem para que veja se pode ser executado com concórdia, no sentido de que se sabe que é preciso dar o tempo, se vier a ser julgada procedente esta ação. Ainda na primeira parte da sessão, vamos lembrar aqui que a votação prosseguiu. Só que vamos sair um pouco da ordem de votação da primeira parte da sessão, porque quem abriu a divergência, neste caso, foi o ministro Marco Aurélio. Vamos rever. Não posso colocar em segundo plano os inúmeros títulos formalizados
tendo como partes da relação jurídica que se mostrou harmônica com o arcabouço normativo, formalizados pelo Estado da Bahia, com os particulares. Confiaram os particulares no Estado da Bahia e adentraram a área que não era ocupada por indígenas e passaram, como estão até hoje fazendo, a explorar essas áreas. Peço vênia, a maioria já formada, e creio que não vamos incidir no mesmo erro que incidimos quanto à Raposa Serra do Sol, em que tivemos execução, né, do pronunciamento do tribunal, né? Peço vênia para julgar improcedente o pedido formulado pela FUNAI na inicial desta ação. Portanto, a seguinte situação, em termos de posicionamentos no plenário, a posição nesta sessão plenária da ministra Carmen Lúcia, que prosseguiu a votação, e a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio. Como sempre, fatiando o assunto, começando primeiro com relação à divergência do ministro Marco Aurélio. Por que o ministro divergiu? Qual a base da divergência do ministro Marco Aurélio? Para o ministro Marco Aurélio, esses títulos não poderiam ser declarados nulos, porque levou-se em consideração que o momento do ajuizamento dessa ação pela FUNAI teria sido antes da Constituição de 88. Então, a análise da ação deveria levar em consideração a Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 1 de 69. De acordo com a redação dada pela Emenda número 1 de 69, apenas as terras que estavam habitadas pelos silvícolas, e essa Constituição ainda falava em silvícolas, que nós não temos mais hoje na Constituição de 88, essas terras deveriam estar habitadas para, sim, ser declaradas terras de reserva indígena, o que não estavam conforme o antropólogo designado pelo próprio Supremo Tribunal Federal para fazer o estudo daquela área, disse que as terras não estavam habitadas. E, portanto, se a Constituição de 69 previa que deveriam estar habitados e não estavam, os títulos de propriedade emitidos pelo Estado da Bahia não constariam nenhuma nulidade, por isso o ministro entende que a ação não deveria ser julgada procedente. Daí a divergência com a fundamentação baseada num paradigma diferente do que foi adotado pela maioria dos ministros no julgamento da quarta-feira. Agora, um detalhe aqui, Karina, é o seguinte: a decisão foi no seguinte sentido: o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente, por maioria, a ACO 312, que discutiu a nulidade de títulos de propriedade de terras localizadas dentro da área da reserva indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu, no sul da Bahia, na ação que foi ajuizada pela FUNAI. Há um detalhe aqui, que é o fato de que o ministro Eros Grau teve um entendimento, aliás, todos consideram, o ministro Eros Grau e a ministra Carmen Lúcia tiveram o mesmo entendimento pela procedência da ação. Mas há uma certa diferença na extensão que foi colocada desta nulidade pelos dois ministros. Qual foi essa diferença? No fundo, acabaram que os ministros decidiram que nulos deveriam ser todos aqueles títulos de propriedade que estivessem dentro da reserva indígena, dentro daquela área demarcada, mas não homologada, como disse a ministra Carmen Lúcia. O pedido da FUNAI, a princípio, pedia a nulidade de mais de 400 títulos, ou 400 títulos exatamente. E o ministro Eros Grau, apesar de considerar na sua fundamentação que apenas aqueles títulos dentro da reserva deveriam ser declarados nulos, considerou totalmente procedente. Então, ao final, todos os votos acabam convergendo para o mesmo resultado, ou seja, são nulos apenas aqueles títulos, aquelas propriedades localizadas dentro da área da reserva já demarcada. Os demais títulos que não estivessem dentro dessa reserva não deveriam ser declarados nulos. O ministro Eros Grau julgou procedente, o que poderia dar a entender que todos os 400 títulos deveriam ser declarados nulos. E a ministra Carmen Lúcia fez questão de frisar bastante isso durante o seu voto, de que, embora ela também julgasse a ação procedente, não era para declarar nulos todos aqueles títulos pedidos pela FUNAI, mas apenas aqueles que estivessem dentro da reserva. Decisão, portanto, na sessão plenária da quarta-feira, no plenário do Supremo Tribunal Federal. E aquela ação que nós dissemos que era a grande expectativa para quarta-feira, ação direta de inconstitucionalidade 3.330. O que é que aconteceu com ela?
se tornou destaque da semana no julgamento da sessão plenária da quinta-feira, que nós vamos ver logo depois do intervalo aqui em Plenárias. Estamos de volta com Plenárias e agora com os destaques da sessão plenária da quinta-feira no Supremo Tribunal Federal, quinta-feira, dia 3 de maio de 2012. Como vimos no primeiro bloco, havia uma expectativa na sessão da quarta-feira de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.330. Mas em vista do julgamento, digamos assim, em caráter emergencial da ACO 312, que tratava da questão de terras indígenas no sul da Bahia, a pauta da quarta-feira automaticamente passou para a sessão plenária da quinta. E aí nós tivemos como primeiro processo chamado exatamente a apresentação do voto vista do ministro Joaquim Barbosa na ação direta de inconstitucionalidade 3.330. Relator ministro Aires Brito. Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino como requerente nesta ação direta de inconstitucionalidade em face da medida provisória número 213 de 2004, que foi convertida na Lei 11.096 de 2005, instituindo o programa Universidade para Todos, o ProUni. Tendo em conta aqui um dado curioso, que há uma identidade absoluta de objeto, como foi determinado neste caso, houve o apensamento das ações diretas de inconstitucionalidade 3.314 e 3.319 para julgamento conjunto. Bom, Karina, qual seria a inconstitucionalidade alegada neste caso em relação ao ProUni, a este programa justamente que foi questionado diretamente, o programa Universidade para Todos, por meio, na verdade, destas ações aqui, particularmente da DI 3.330. Foram várias as alegações de inconstitucionalidade, ou seja, de que o texto criado instituindo esse ProUni teria violado alguns dispositivos da Constituição. O primeiro deles foi a argumentação de que haveria uma inconstitucionalidade formal, contendo um vício lá quando ainda medida provisória instituindo o programa. Alegou-se que não se cumpriu os ditames e os requisitos previstos na Constituição, a partir do artigo 62, de que para a adoção e edição de uma medida provisória são necessários definitivamente requisitos como urgência e relevância. E não haveria esse estado de necessidade para se criar este programa por meio de medida provisória. Então, teria o Poder Executivo usurpado a sua competência para editar medidas provisórias, já que não considerando esses dois requisitos, urgência e relevância. E essa foi uma das primeiras inconstitucionalidades alegadas, o que a gente pode considerar uma inconstitucionalidade quanto à forma, à origem desta lei. Então, a primeira inconstitucionalidade formal. No que tange à inconstitucionalidade material, também foram várias as inconstitucionalidades alegadas, como, por exemplo, a necessidade de lei complementar para se estabelecer isenções fiscais, já que o ProUni estabelece que aquela instituição privada que aderir ao programa, ela terá benefícios, isenções como imposto de renda, isenções como o pagamento de COFINS, já que ela vai ter que conferir a determinados alunos provenientes de ou ensino público ou indígenas ou negros, o incentivo de bolsas para o estudo, sejam elas integrais de 100% ou ainda parciais. E caso haja o credenciamento dentro desse programa, elas teriam esses benefícios. Como a medida provisória foi convertida em uma lei ordinária, alega-se uma inconstitucionalidade, já que essas isenções somente poderiam ser concedidas por meio de lei complementar e esse quórum específico para aprovação de uma lei complementar não teria sido observado. Outras argumentações também seriam a violação do princípio da igualdade em relação ao acesso à universidade, ainda que privada, também violação do princípio da autonomia universitária e ainda o princípio da livre iniciativa. Pois é, e o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Joaquim Barbosa, que considerou na apresentação do voto nesta quinta-feira, a exemplo do voto apresentado anteriormente pelo ministro relator do caso, o ministro Aires Brito, que o ProUni é um instrumento eficaz de inserção social. Creio relevantes as conclusões extraídas de estudo realizado pelo IPEA em 2008, já mencionado. Aspas. A despeito de ter sido alvo de diversas críticas quanto à sua pertinência e legitimidade, oriundas sobretudo do meio acadêmico, o ProUni viabilizou o acesso ao ensino superior de cerca de 415 mil estudantes entre 2005 e 2006. Sendo que 65% de seus beneficiários eram bolsistas integrais.
De acordo com o MEC, a contrapartida da União na forma de renúncia fiscal, em 2005, foi da ordem de 107 milhões de reais. E, em 2007, iria atingir, não tinha os dados ainda, cerca de 126 milhões. Sob a ótica financeira, portanto, senhor presidente, o programa apresenta um custo por aluno bastante baixo quando comparado ao que é despendido nas instituições públicas em geral, volto a dizer, para uma pequena minoria, não é? E até mesmo em relação ao que se paga mensalmente nas instituições de ensino privadas. Esse é o texto do IPEA, número 1335, Juventude e Políticas Sociais no Brasil. Autoria Jorge Abraão de Castro e Luzene Aquino. Senhor presidente, por todo o exposto e pelas razões expendidas, eu acompanho Vossa Excelência para julgar improcedente o pedido. A divergência foi aberta pelo ministro Marco Aurélio. Vamos rever. Vejo transgressão ao princípio da isonomia no que se cogita do afastamento do fundo de financiamento ao estudante de ensino, se não houver adesão ao ProUni. Presidente, meu compromisso, perdoe-me, não estou e devo estar errado, porque sou voz isolada no colegiado. O meu compromisso não é com o politicamente correto. É com o politicamente correto se estiver, sob a minha ótica, segundo a minha ciência e consciência, harmônico com a Carta da República. E aqui no que ditada essa medida provisória, convertida em lei, atropelando-se o que seria normal, que seria o trânsito do projeto apresentado pelo próprio Executivo, não tenho algo em harmonia com a Constituição Federal. Peço vênia à maioria já formada, reconhecendo que talvez mereça críticas no que não potencializa o objetivo em detrimento do meio, segundo a minha compreensão, para julgar procedente. Não a ação, que a ação é o ato cívico assegurado constitucionalmente de chegar-se ao protocolo do Judiciário e dar-se entrada em peça a revelar pretensão, mas para julgar procedente o pedido formulado na inicial. É como voto. A maioria, no entanto, acompanhou o voto do relator pela improcedência da ação. Vamos rever os trechos dos votos dos demais ministros que votaram nesta sessão do Supremo Tribunal Federal. Parece-me que o objetivo social deste programa, na verdade, ele deve levar a que se endosse, né, a jurisprudência que essa Corte, já uma jurisprudência mais antiga, vinha adotando no sentido de distinguir, no caso das imunidades, a necessidade de lei complementar apenas com relação a aspectos subjetivos, a partir da distinção entre aspectos subjetivos e objetivos, e que aqui, no caso, no contexto do programa, não estariam feridas. Por isso, senhor presidente, eu endosso integralmente o voto de Vossa Excelência, do ministro Joaquim Barbosa, no sentido de julgar improcedente a ação. Foi o que se afirmou na DI 319, que, digamos assim, é o fecho da conclusão desse voto. A liberdade de iniciativa não é resguardada em absoluto, senão apenas nos limites necessários à acomodação otimizada de outros bens jurídicos constitucionais igualmente dignos de tutela, como em caso a inclusão e a redução das desigualdades
sociais. Por esses fundamentos, senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência e os brilhantes votos que me antecederam dos ministros Joaquim Barbosa e Rosa Weber. Pela improcedência, portanto, da ADI. Como voto o ministro Dias Toffoli. Subscrevo o preciso voto de Vossa Excelência e julgo improcedente a ação. Cotas. Claro que tensiona. Quando nós falávamos aqui na discussão sobre a UNB, que dos anos 70 para agora, a universidade saiu de 30 alunos para 120, considerando o número da população brasileira, não é? Vê-se o tamanho da evolução. Quer dizer, não melhora a tecnologia de ensino, não amplia a participação, assistentes, monitores, estagiários, que todas as universidades públicas e privadas no mundo todo... As concepções pedagógicas não estão à altura dos novos tempos. Portanto, veja que é possível, um projeto que já existiu, aumentar o número de vagas por professor. Número tão reduzido de vagas em universidades públicas é, por si só, um fator de exclusão, presidente. Então, é uma questão que precisa ser colocada. Então, com base nessas considerações, presidente, e ressaltando que o ProUni não estabelece o critério exclusivamente racial, mas mesmo com a questão da racial, da adoção do critério racial, exige o componente socioeconômico, eu acompanho o voto de Vossa Excelência e voto pela improcedência da ação. Portanto, por 7 votos a 1, o ProUni foi considerado inconstitucional, Karina. Ou melhor, foi considerado constitucional. Os ministros acabaram afastando todas as inconstitucionalidades que haviam sido alegadas. Bem, apenas o ministro Marco Aurélio, que abriu a divergência e que acolheu a argumentação de que havia, sim, um vício formal na origem da lei que criou o ProUni, já que a medida provisória, como eu disse, não teria observado os requisitos previstos no artigo 62 da Constituição em relação à relevância e urgência do tema que foi adotado em sede de medida provisória. Para o ministro, então, havia um vício congênito de origem e que não poderia ser declarada a lei constitucional. Não se adentrou, inclusive, no mérito para discutir se a livre iniciativa da universitária poderia estar sendo questionada como inconstitucional, ou mesmo o princípio da livre iniciativa econômica também teria sido questionado. Não, o ministro Marco Aurélio parou na inconstitucionalidade formal, o que já seria suficiente para declarar a lei inconstitucional. Então, nós tivemos apenas a divergência do ministro, mas a lei continua incólume, absolutamente constitucional, por decisão, por maioria do ministro do Supremo Tribunal Federal. Decisão na sessão plenária da quinta-feira, dia 3 de maio. E nós já temos encontro marcado na próxima semana direto do plenário e voltamos também com os destaques da semana posteriormente, não é, Karina? No direto do plenário, às quartas e quintas, ao vivo, e no final de semana com plenárias. Obrigado por estar conosco, como sempre. E continue aqui, na TV Justiça.